Pessoal, continuando aí, eu vou falar de proporção, né, porque a gente vai falar agora sobre grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, por exemplo, eu coloquei aqui duas filiais de uma empresa, a filial A e a filial B, e elas têm a seguinte situação. Funcionários que têm curso de informática completo. Na filial A são 6 funcionários, num total de 8. E na filial B nós temos 9 funcionários, um total de 12. Então aqui existe uma proporção entre esses números. Se a gente fizer a divisão aqui, a razão, a gente vai perceber o seguinte, que na filial A é de 6 para 8, ou seja, 3 em 4. Quer dizer que a cada 4 funcionários da filial A, 3 têm o curso de informática completo. Como na filial B, onde a divisão de 9 por 12, ou seja, razão 9 por 12, também vai dar 3 sobre 4. Então, existe a mesma proporção entre funcionários que têm o curso completo na filial A e na filial B, apesar de termos números de funcionários diferentes. Uma tem 8, a outra tem 12, mas a proporção é a mesma, ou seja, tanto na filial A quanto na filial B, a cada 4 funcionários, 3 têm um curso completo de informática. Então a gente fala de proporção. Quando se fala de proporção, você pode até desconsiderar a questão de tamanho, né? A gente está vendo aí, por exemplo, nos últimos tempos, a divisão das vacinas referentes ao Covid-19, né? Então você vê que a divisão ela é feita proporcionalmente, né? Então, no primeiro momento, a divisão ela é feita proporcionalmente ao número de funcionários da saúde, por exemplo, né? Então, as doses são enviadas para a cidade de acordo com a quantidade de funcionários da saúde que aquela cidade tem, né? Então, a proporção ela é calculada em cima dos números que se tem. Então, igual aqui, filial A, 6 em 8 vai dar 3 por 4, ou seja, a cada 4 funcionários, 3 tem o curso. É a mesma proporção, ó. É a mesma proporção. Tá, agora vamos falar um pouco sobre grandezas proporcionais, né? Quando você está falando de mais de uma grandeza, né, em alguns casos você vai perceber que a variação de uma grandeza provoca a variação em outras grandezas ou em outra grandeza, né? Então, a gente diz que elas estão relacionadas, né? Então, quando uma grandeza ela impacta a outra, existe uma relação. Por exemplo, a distância percorrida por um automóvel e a quantidade de combustível gasto, né? Se o automóvel percorrer uma distância maior, consequentemente ele vai gastar uma quantidade maior de combustível. Se o automóvel percorrer uma distância menor, ele vai gastar uma quantidade menor de combustível. Então a gente consegue perceber que a distância percorrida ela está relacionada, né, com a quantidade de combustível. Assim como, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma viagem, a velocidade média com que ela faz a viagem está relacionada com o tempo. Se ela tiver uma velocidade maior, ela vai gastar menos tempo. Se ela tiver uma velocidade menor, ela vai gastar mais tempo. Então, existe uma relação, né? Essa relação, né, ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, é isso que a gente vai ver agora. Primeiro, vamos começar a falar sobre grandezas diretamente proporcionais, né? Vamos supor que uma empresa, né, por uma norma técnica, ela tenha que providenciar por trabalhador uma quantidade de 60 litros de água para consumo, né? Então existe lá uma proporção. Para cada trabalhador, a empresa tem que fornecer 60 litros de água. Então, por exemplo, a filial A ela tem 12 funcionários. Então ela tem que oferecer 660 vezes 12, 720 litros de água. A filial B já tem 18 funcionários. 60 vezes 18, 1.080 litros d'água. E por aí em diante, certo? Então, o que a gente percebe? À medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, né? Então, o número de funcionários vai aumentando, consequentemente, a quantidade de água também tem que aumentar. Então, quando se fala de grandezas diretamente proporcionais, então são grandezas que se relacionam, né? Porque aqui nesse caso
A variação no número de funcionários vai também ocasionar uma variação na quantidade mínima de água, e elas são diretamente proporcionais quando uma aumentar, né, gerar um aumento na outra. Quanto mais funcionários eu tiver, mais água eu vou precisar, certo? Quanto menos funcionários eu tiver, menos água eu vou precisar. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber nas grandezas diretamente proporcionais é que a relação estabelecida entre elas, ela acontece de forma que o aumento em uma gera um aumento na outra, ou a redução em uma gera redução na outra. Tudo bem isso aí? Então, aqui, por exemplo, ó, aumentou de 30 para 50, aqui tem que ter aumento também. Então, aumentou o número de funcionários, aumentou a quantidade de água exigida. Segunda característica de uma grandeza diretamente proporcional, né? O fato da grandeza ser esse diretamente é que está associado a essa relação. Uma aumentar, a outra aumentar. Uma reduzir, a outra também reduzir. Agora, a questão de ser proporcionais, ela é garantida pela proporção entre as grandezas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, número de funcionários e a quantidade mínima de água. Se eu pegar aqui, ó, 720 e dividir por 12, vai dar 60, que é a mesma coisa que 1080 dividido por 18, 1200 dividido por 20. Então, existe uma proporção que é a mesma em relação a essas grandezas. Se eu pegar qualquer um desses números aqui de baixo e dividir pelo respectivo número de cima, a resposta vai ser 60. Então, é respeitada a proporção. O aumento ou a redução não acontecem de forma aleatória. Existe uma proporcionalidade entre essas variações. Então, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais quando a relação que elas têm estabelece, primeiro, uma relação direta. O aumento de uma ocasiona o aumento da outra. A redução de uma ocasiona a redução da outra. E uma relação proporcional. Esse aumento ou essa redução, ele é proporcional. 720 por 12, 60. 1080 dividido por 18, 60. E assim por diante. Qualquer divisão que eu fizer aqui vai ser sempre a mesma, né? Beleza, então aqui a gente pode dizer que a sequência aqui, ó, 720, esse, que são esses números aqui, ela é diretamente proporcional a esse aqui. Então, a divisão, ó, entre a quantidade mínima de água e o número de funcionários vai ser sempre o mesmo resultado, gerando o coeficiente de proporcionalidade, que é 60. Então, 720 por 12, 60. Esse dividido por esse, 60. Esse dividido por esse, 60. Esse dividido por esse, 60. E assim por diante, né? Então, existe uma relação entre esses números e esse, ou seja, essa grandeza e essa, elas estão relacionadas, de forma que a divisão entre esses números e esses aqui sempre vai dar o mesmo resultado, que a gente chama de coeficiente de proporcionalidade, que nesse caso é 60. Tudo bem isso aí? Então, se eu pegar qualquer dois valores aqui, né? Esse dividido por esse, aqui, tá falando é só isso, é isso que tá dizendo, ó. Esse dividido por esse dividido por esse. Agora, se eu inverter a ordem, vai dar também um resultado igual. Se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, 12 dividido por esse, vai dar 1 sobre 60. 18 dividido por esse, vai dar 1 sobre 60. Então, aqui só está dizendo que a ordem não importa. Se eu fizer 12 dividido por 720, 18 dividido por 1080, eu vou encontrar o mesmo resultado nessa divisão e nessa, no caso, 1 sobre 60. Agora, se eu fizer 720 dividido por 12, 1080 dividido por 18, aí vai dar 60. Né? Não importa a ordem das grandezas. Se eu pegar essa dividido por essa, qualquer uma das divisões que eu fizer aqui vai dar o mesmo resultado, que é 1 sobre 60. Se eu pegar essa dividido por essa, vai dar 60. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais. A razão entre dois valores de uma delas é igual à razão entre os outros dois valores correspondente da outra, né? Então, 12 dividido por esse é igual a 18 dividido por esse. Ou 720 dividido por esse é igual a 1080 dividido por esse, certo? Então, a ordem aí, ela deve ser mantida, mas os resultados vão ser sempre os mesmos. Exemplo, as sequências 5, 6 e 7 e 25, 30 e 35 são diretamente proporcionais. Então, eu vou dividir, ó, 5 dividido por 25, 6 dividido por 30, 7 dividido por 35. Todas essas divisões vão dar o mesmo resultado, que é 1 sobre 5. Então, elas são diretamente proporcionais, né? Então, a questão de ser diretamente proporcionais, quando se tem números,
é você fazer a divisão. Então, esse dividido por esse dividido por esse dividido por esse. Vai dar o mesmo resultado? Vai. Ah, professor, e se eu quiser fazer esse dividido por esse dividido por esse dividido por esse? Não tem problema, você vai perceber que vai encontrar o mesmo resultado também, certo? Mas é assim, é habitual, como a gente está fazendo a leitura aqui, ó, essa sequência desse e desse, então a gente geralmente faz a divisão nesse sentido que já está proposto aqui pelo exercício, para ficar mais fácil aí. Qual é o coeficiente de proporcionalidade entre sequências diretamente proporcionais? Até nesse sentido, estou te pedindo o coeficiente de proporcionalidade. Então, você vai fazer divisão dos primeiros números pelos segundos números, certo? Então, ó, 5 dividido por 40, 8 dividido por 64 e 12 dividido por 96. Todos eles vão dar o mesmo resultado, né? 5 por 40, se você dividir os dois por 5. 8 por 64, se você dividir os dois por 8. 12 sobre 96, se você dividir os dois por 12, vai dar 1 sobre 8. Então, o coeficiente de proporcionalidade é 1 sobre 8. Então, para perceber se as grandezas são diretamente proporcionais, é só você dividir. Então, 5 dividido por 40, 8 dividido por 64, 12 dividido por 96. Todas elas têm que dar o mesmo resultado aí.